Professor Reginaldo se prepara para voltar para Prudente de Moraes. E para receber no palco do Caldeirão uma homenagem que todos os alunos, a cidade inteira se mobilizou. Ficou linda, linda, linda. Tenho certeza que ele vai se emocionar muito, assim como ele se emocionou só de sentar na cadeira de Albert Einstein, onde ele escreveu a teoria da relatividade. Mó barato, bicho. Mas eu queria dividir com vocês, compartilhar com vocês o que aconteceu entre o professor viajar para a Suíça, os alunos prepararem a homenagem e este dia, este momento. E a gente tropeçou com um vídeo faz pouco tempo, muito interessante, discute, na verdade, o papel da escola um pouco, assim, questiona o papel da escola atual. E é um vídeo que desperta uma boa reflexão sobre esse tema. Então, antes de eu falar o que vai acontecer, e antes do professor voltar de viagem, e antes dele receber a homenagem no palco do Caldeirão, eu queria que você assistisse esse vídeo. Roda pra mim, por favor. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Bom, estamos de volta agora na sala de aula. Eu espero que você em casa tenha gostado desse vídeo, no sentido de pelo menos fazer uma reflexão. Acho que nesses 17 anos de Caldeirão, a gente sempre tentou valorizar a educação sempre teve no DNA do Caldeirão de alguma forma. A gente já contou inúmeras histórias, lembro aqui do Ao Mestre com Carinho, Soletrando, Jovens Inventores, Um por Todos, Todos por Um, ou diversas histórias onde a educação era o principal ingrediente da história que a gente contou aqui. E eu fiquei refletindo dias depois que assisti esse vídeo. Então convidei hoje para vir a mistura do Caldeirão, primeiro alunos que estão terminando ou terminaram o ensino médio no Brasil. Vai ter gente conectada no telão que eu já explico quem vai estar e de onde veio. E para ouvir, e para mediar, e para conversar sobre esse tema,
Para mim, é uma das cabeças mais brilhantes do Brasil. E falo isso não é porque ele está do meu lado mesmo, eu acho mesmo. Eu leio as coisas dele, eu ouço o que ele fala na rádio, eu assisto na televisão e sempre me desperta reflexões, assim como esse vídeo também despertou. Filósofo, professor, educador, palestrante, autor, meu amigo. Pai de família. Pai de família. Avô. Professor Mário Sérgio Cortella. Obrigado. Que bom, que bom. Obrigado, Viu? obrigado. Você sabe que eu adoro estar num lugar assim, que tem uma sala de aula, mais do que tudo porque essas carteiras, elas eram, quando eu era criança em Londrina, que é a minha cidade, para nós sentarmos de 2 em 2. Porque a educação não era uma coisa só, da pessoa sozinha. Nós sentávamos de 2 em 2, por isso que elas são carteiras mais largas. Que faz sentido. Claro que faz sentido, aí a gente foi perdendo um pouco isso. Professor, antes de ouvir a molecada aqui toda e quem está conectado, vai ter gente conectada via internet no Brasil todo. Tem gente em Harvard conectado com a gente. Pode botar todo mundo aqui na tela, por favor? Olá a todos, olá Narumi, José, Manuela, Pedro, Renan, Filipa, Isabela, Solano, Pedro, obrigado a todos aí, hein? Bem-vindos. Cortella, antes de abrir, que reflexões você faz depois de assistir esse vídeo que a gente colocou agora? 3 delas. A primeira delas é que a gente com ele aprende, porque nós somos todas alunas e alunos. Por exemplo, eu aprendo com os jovens e a eles ensino. Eu aprendo com os meus filhos e netos e a eles ensino. Isso significa que, primeiro, que a vida é uma grande escola. No entanto, a segunda coisa, a gente não deve misturar ou confundir educação com escola. Educação é aquilo que é a formação do ser humano em todos os lugares, enquanto você está vivo. Escola é um pedaço da educação. O vídeo trata da escola e não da educação em geral. Porque a educação se dá no Caldeirão do Hulk, na família, na amizade, no estádio de futebol, no teatro, etc. A terceira grande lição que eu acho decisiva é que quando a gente olha o passado, a gente tem que fazer uma distinção entre aquilo que é antigo e aquilo que é velho. Tá. Por exemplo, no vídeo ele fala de situações da escola velha, mas não necessariamente da escola antiga. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma coisa que é antiga, que não é velha, uma conversa. O que é novo? A câmera, a conexão digital com várias nações, a instantaneidade, mas a conversa. Aquilo que não tem, por exemplo, entre nós aqui nesse ambiente e outros, nada que seja, né, eletrificado. É a nossa conversa, nossa relação. Há uma diferença entre antigo e velho. E o que a escola precisa largar para trás é aquilo que é velho. Mas aquilo que é antigo ela tem que trazer. E eu fico impactado, né, com o vídeo, porque quem aqui está conosco ou conectado ou nos assiste agora, deve ter se identificado com o peixe em vários momentos. Né? Você sabe que há um ditado antigo, Luciano, que diz que quem menos sabe da água é o peixe. Porque o peixe está lá dentro mergulhado. De vez em quando, nós que estamos na escola, alunas e alunos, nós temos que sair de dentro do aquário para poder olhar melhor o que está acontecendo. Essa é uma das coisas que a gente precisa pensar. Será que nós não nos habituamos a algumas coisas que na escola são velhas, em vez de tentar abraçar e proteger aquilo que é antigo? Por exemplo, na família, tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. O que é antigo na família? A proteção, o carinho, a capacidade do cuidado recíproco. O que é velho? O autoritarismo, a agressividade, o desconhecimento da capacidade da criança também ter a necessidade de se expor e assim por diante. Por isso, o vídeo impacta imensamente. Acho que o vídeo nos faz refletir sobre o papel da escola. Assim. Eu tenho tido o privilégio nos últimos anos de rodar muito em escola pública, de Poeirinha, na Bahia, periferia de São Paulo, de entrar na sala de aula, de trocar ideia, de conversar e tal. Vocês aqui estão terminando o ensino médio e quem está conectado, a maioria já terminou. Pergunta que eu abro, quem quiser falar, fala. Vocês acham que a escola que vocês vivenciaram nas últimas décadas preparou vocês para o mundo? Eu vou melhorar a pergunta. Vai. Não porque ela não seja boa, mas eu quero colocar uma cereja. Tamo junto, vai. Se a escola não existisse na tua vida, que falta faria? Olha que bom, como alguém sintetiza a coisa e deixa ela mais forte, mais objetiva. Como se chama? Rodrigo, né? É. Eu diria que a escola teve muita influência na minha vida. Se eu não tivesse a escola que eu tive, o meu senso crítico seria bem subdesenvolvido. Meu nome é Renner Fábio, mais conhecido como Renner da Rima. Renner da Rima? É, porque eu trabalho com rap. Desde os meus 12 anos de idade. De onde você é? De Fortaleza, Ceará. A sociedade mudou de maneira gradativa, com tecnologias, com inovações. E eu sinto que a escola, ela continua um universo à parte.
né? É como se tivesse um universo fora da escola e outro dentro da escola. O nosso modelo educacional, infelizmente, ele está engessado. E isso é uma grande falha. Gabriela, o que você acha que engessa a escola? Porque do jeito que nosso parceiro do rap cearense né, fala, dá a impressão de que tem um complô. Né, que tem um monte de gente como eu, por exemplo, que fica escondido em algum lugar, esperando para te pegar e fazer mal a vocês, etc. Quem você acha que engessa, Olha, se é que engessa? Eu acho que o ensino ele tá muito monótono, sabe? A gente vai para a escola de manhã cedo, a gente senta e a gente fica ali sentado ouvindo o professor falar. Mas o que engessa o ensino é justamente isso, é nós ficarmos dentro de uma sala de aula, de um lugar quadrado, somente ouvindo e às vezes questionando. É isso. As aulas se tornam muito mais interessantes quando a gente consegue aplicar elas na prática. Você é da onde, desculpa? Eu sou do Rio Grande do Sul. Que lugar? Palmeira das Missões. Tá, como é que você chama? Sofia, Sofia, onde é a sua escola? Como é que é a sua escola? eu estudo em São Paulo. Minha escola chama St. Paul's, é uma escola britânica. E referente ao que o René disse sobre esse modelo educacional que parece estar engessado, eu concordo plenamente, porque eu observo outras escolas brasileiras que mantêm o ensino da maneira que ele é comum aqui no Brasil, aquela extensão de matérias, as longas horas sentadas, como a Gabriela disse, na sala de aula, e eu percebo que isso não é atraente para o aluno. Todos falaram, a escola é monótona, a gente fica horas ali. Mas você não fica horas na frente do computador, nas redes sociais? Você não fica horas num game? Você não é capaz de ficar horas numa fila aguardando para entrar numa balada, né, tomando chuva, tomando sol? Qual é a diferença das horas na escola? A diferença, eu acredito, que é no investimento do tempo. Então, você investe, obviamente, para estudar e para se tornar proficiente em determinada disciplina, você precisa investir muito tempo naquilo, como você acabou de colocar. Só completando o que elas falaram, a escola engessa o aluno, porque hoje eu vejo que o aluno sai de lá muito focado em resolver teste. A escola foca principalmente em vestibular, entendeu? Eu não então vejo tem a ver assim. Com o vídeo que a gente viu no começo, um pouco. Sim, tem muito a ver com isso. Acho que ele está engessado nesse sentido. A gente está preso nesse modelo de que o aluno tem que saber resolver teste, tem que ser rápido, tem que ser produtivo, e isso não funciona para todo mundo. Será que nos outros países também é isso assim? Que eu quero ouvir. Quem aqui da internet quer falar? Filipa, você está me ouvindo na Suécia, Filipa? Tô, claro. Filipa, você tem quantos anos? 17. E qual é a grande diferença de estar numa sala de aula na Suécia e estar numa sala de aula no Brasil? O currículo, o espaço, o dia a dia da escola é muito diferente? Eu acho que a carga horária é muito diferente. Eu tenho dia que eu começo a aula meio-dia, e no Brasil é sempre 8h10, termina 4h10, é muita carga horária. A convivência com os professores muda muito. Eu moro em um internato, então logicamente eu sempre tô 24 horas com os professores, quase. Obrigado, Filipa. Durante muito tempo a escola na Suécia ela começava no período da manhã e ia até às 5 horas. E o que não tinha durante o dia? Televisão. Para não corromper os alunos? Para não corromper os alunos, quando eles viessem da escola. E é curioso porque o mundo digital, com a internet, né, com a capacidade de você ter coisas online, alterou um pouco esse princípio, porque havia ali uma suposição de que a TV poderia fazer mal nesse sentido. E é interessante como a TV, pouco a pouco, foi se incorporando ao processo de formação escolar. E eu acho que a gente até posso compartilhar isso aqui, é uma questão que eu tenho na minha casa, eu até queria te ouvir, que eu acho legítima, muita gente deve ter essa mesma questão hoje em dia. A criança vai estar cada vez mais conectada. Então, essa discussão até aconteceu na escola do meu filho, porque liberaram de usar o celular na hora do recreio em tal lugar, você não pode ter voz, mas você pode usar. Muitos pais se rebelaram, mas que absurdo, a gente já não deixa colocar o telefone na mesa e agora pode ter o telefone no recreio. Eu acho o contrário, eu acho que neste momento que a gente está vendo como pais, obviamente é uma das peças mais importantes do processo de educação de uma criança, isso que a gente está vivendo agora de ter
acesso a qualquer tipo de informação, que não tem mais controle de pais. Ele está aberto, a internet está aberta. Então a escola vai nos ajudar a educar essas crianças a como usar essas telas, ou a gente vai ficar... Por isso é estranho, Luciano, que algumas escolas, elas entendam que o uso da tecnologia ele é indevido. É que ele não é devido o tempo todo. Assim como você não assiste TV o tempo todo, você não fica no mobile o tempo todo, toda obsessão é doentia. Por isso a escola precisa entender que a tecnologia só será adversária se ela servir para distrair, porque aquilo que está acontecendo na sala não serve. Mas isso toma tempo, assim, você ter câmera de televisão e cenário não significa que você tem um programa. De maneira alguma. Então é a mesma coisa que a tela. A tela só é complementar à educação se você perder tempo vendo como ela pode complementar. Sim, claro. E se ela mais... Não, e tem que usar esse tempo. Eu insisti muito na questão da monotonia, porque uma das coisas que mais a gente detecta hoje, e os alunos sabem disso aqui, é que a escola muitas vezes se afasta da vida dele no cotidiano. Isso significa que a escola, ela tem que lidar com mais interesses do que ela está fazendo. Para isso, nós, docentes, temos de ter a parceria da família, para não ficar só fazendo teste. Isto é, não visar apenas o Enem ou o vestibular. Para a família não colocar o filho na escola, seja pública ou privada, só para ele passar numa prova, porque vida é maratona, não é 100 metros rasos, em que você dispara, corre igual o Bolt, né? Mas chega quase morto do lado de lá. Para que haja essa mudança, para que a gente se aproxime um pouco da Finlândia, lembrado no vídeo, que a gente vá um pouco atrás de Singapura, precisa um pacto um pouco mais forte. Mas tem muita gente, você pegar a população inteira, vou chutar aqui, a população inteira da Finlândia de alunos não deve chegar, sei lá, a 2, 3 milhões, aqui tem 48 milhões de alunos. No estado de São Paulo tem mais alunos do que o número de habitantes da Suécia. Então, a Suécia tem 8 milhões de habitantes. Mas a questão não é só em si, né, esse tamanho, mas é também como é que você faz isso em grandes dimensões, porque se observar, né, a China, que é o país com a maior população do planeta, ela escolarizou nos últimos 20 anos essas grandes massas. Mas qual é a qualidade agora, né, da educação chinesa? Dependerá do que eles estiverem fazendo. Mas tem uma coisa que é séria, né, que é a gente não esquecer o quanto que, por exemplo, isso que está acontecendo agora, de gente ter perto de nós pessoas que estão em outras cidades, outros países. Gente que está nos Estados Unidos, né, que está na Suécia, que está no Brasil, que está no Canadá, etc. Esse tipo de conectividade, a escola ainda não tem condições de utilizar como forma de aprendizado. São brasileiras e brasileiros que estão conosco. Então, o Renan, por exemplo, conheço o Renan Ferreirinha que está ali no meio. O Renan é bolsista de vida toda e está em Harvard estudando. E levantou a mão aí atrás que eu vi. O que você quer falar, Renan? Coloca aí. Só a melhor escola do mundo. É isso. Não, eu gostaria de levantar 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que, como a gente está vendo, a necessidade de ouvir o jovem, né? É muito importante entender que o jovem é o que está realmente na ponta desse processo, está sendo aquele que está recebendo educação. Todo mundo aqui tem a sua visão, todo mundo aqui tem uma ideia do que a escola está funcionando, o que a escola pode funcionar mais, mas inacreditavelmente a gente não ouve o jovem no Brasil sobre o que a gente imagina que pode ser a escola. Então tem uma grande necessidade de realmente dar essa voz para a juventude e a gente pensar cada vez mais em conjunto. E o que pode ser realmente uma escola que possa ser nova, que uma escola que possa preservar, como o professor Cortella disse, o que é antigo e bom, que possa refutar todos aqueles conceitos que hoje não estão funcionando tão bem. Quantas horas você estuda por dia, Renan? Gente, eu estudo bastante, estudo em torno de 12 horas por dia. É isso, porque tem uma coisa, nós reclamamos muito da escola. Mas tem muita gente que não é protagonista para estudar. O cara reclama, mas não senta para estudar. Não senta, para usar uma expressão antiga, as nádegas no assento, né, para poder estudar, na cátedra, na cadeira. Né, para poder estudar. Harvard, como lembrou o Renan, 12, 14 horas. Por dia de estudo. Claro. Não. Bill Gates estudou em Harvard. Mas isso que eu acho que... Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, estudou em Harvard. O que eles faziam? Ficavam sentados? Claro que não. Você diz, mas foi a escola. Mas uma escola como Harvard, insisto, ela é antiga, mas não é velha. O que ela tem de antigo? A autoridade docente, a sala de aula com urgência de estudo, a necessidade do aluno não transigir em relação ao que tem que fazer. O que ela tem de novo? O diálogo, a capacidade do aluno escolher o que ele quer estudar. A gente precisa fazer uma diferença entre motivar e estimular. Tá. Motivação é algo que vai de dentro. É aquilo que te move. Eu não posso motivá-lo, Luciano, eu posso estimulá-lo. Motivá-lo é o que faz com que ele faça o que faz. E eu acho que a escola ela é menos estimulante, mas também isso depende de qual é a motivação que alguns alunos tenham.
Porque você tem alunos aqui presentes e outros que nos assistem ou na internet, que mesmo passando por escolas que não fossem estimuladoras, têm uma motivação tão grande que acabam estudando. Mas daí é por protagonismo da pessoa. Mas, claro, como acontece em todas as áreas. Albert Einstein não seria Albert Einstein só porque a professora dele, né, disse para ele, aliás, ele nem era, né, reconhecido na origem como um aluno estupendo, né, só porque a professora dele não o estimulava. Mas ele tinha um objetivo, ele foi atrás. O que me angustia um pouco, Cortella, assim, você parar e pensar no Brasil que tem 48 milhões de alunos hoje, sei lá, quase 25% da nossa população, ou quase isso, está na escola. Se você for depender só dos alunos motivados para fazer esse país ser um país mais legal, a gente está perdido, porque não é todo mundo que tem motivação para estudar. Uma educação, ela tem que ser formadora e não adestradora. Para ela ser formadora, essa educação escolar, ela precisa conectar o aluno com o mundo do que ele vive e o mundo do que ele vive com o que ele tem na escola. Muita gente diz que nós temos que ter escola para tirar o aluno da rua. Ao contrário, nós temos que levar a rua para dentro da escola. Isto é, o que você tem de vivência, de coisas, de situações. Você imagine se você tem um pedaço da aula, de qualquer aula, em que alguém como a Sofia, como as outras pessoas que aqui estão ou quem está conectado, podem contar um pouco das suas experiências, morando em várias cidades, vivendo outras culturas. Olha a diversidade de sotaques, que delícia que a gente tem. Nem sempre a escola valoriza essa diversidade. Agora, é tão difícil numa sala de aula fazer uma aula para 40 alunos diferentes, quanto é difícil fazer um programa de TV num sábado à tarde para milhões de pessoas diferentes ao mesmo tempo. Isso significa que se exige aí mais inteligência do que a gente está usando na escola. Mas a gente é capaz de fazê-la. Especialmente porque, se você observou, quando eu perguntei se a escola não existisse, que falta faria para você, para todo mundo aqui em algum lugar, alguma falta ela faz. Significa que ela não é algo que possa ser colocado à margem. O que ela precisa é ser melhorada, estruturada, reforçada. Para isso, não é um problema só de quem está na escola. A educação, ela não pode ser um projeto de governo, ela tem que ser um projeto de nação. Ela não pode estar vinculada a um governo que passa. Ela tem que ser um projeto de país, o que nós queremos. E aí a gente organiza com os recursos que a gente tem. E é claro que, de novo, a motivação tem importância, mas a escola se estrutura com uma condição de estímulo ao docente. Os salários docentes no Brasil, que não é o meu caso, que sou de outra área, sou de ensino superior, eles são, assim, ofensivos. É difícil, é uma atividade heróica. Quando você fala do professor Reginaldo, é impressionante imaginar que alguém possa se tornar heróico e herói de alunos e alunas numa cidade. Isso é encantador, porque eu, cada vez que encontro alguém como ele e outros que existem, eu bato palma, porque como é que nós estamos resistindo ainda? Como é que com tanta encrenca as pessoas dizem que a escola é importante em várias coisas, porque tem algumas heroínas e heroínas aí que estão resistindo, viu? Muito bem. Acho que foi super rico para mim aqui. Adorei trocar essa ideia com vocês todos. Eu queria agradecer a todo mundo que estava conectado com a gente. E eu queria agradecer a todos vocês que vieram aqui até os Estúdios Globo aqui para a gente trocar essa ideia. Professor Mário Sérgio Cortella, eu sou seu fã de carteirinha, sabe disso? Que bom. Você sabe que a melhor maneira de perder um ídolo é conviver com ele muito tempo. Não, mas cada vez quanto mais eu convivo, mais eu gosto de você, porque você me faz pensar. Eu adoro as coisas que me desafiam a fazer pensar. Eu acho que foi super prazeroso aqui. Então, Cortella, muito obrigado. Bom, obrigado. Se você volte mais vezes. Claro, você sabe que professores, como de maneira geral, acho que a gente não tem uma profissão, a gente fica desocupado no sábado à tarde, só tem que corrigir prova, organizar material, estudar coisas, preparar-se psicologicamente para enfrentar esses alunos todo dia, que chegam numa animação danada e o nosso salário é imenso, então a gente chega numa alegria. Aí, é claro que... O que você falaria para um professor como o Reginaldo, assim, eu diria tantos ele, Reginaldos no Brasil assim, inteiro? Reginaldo, um homem que, como outros e outras, não desiste de ser decente, enfrentando aquilo que é complicado, que é difícil, mas não é impossível. Um homem que ajuda a construir futuro, um homem que não se acovardou, faça aquilo que está à volta e que continua lutando para fazer. Merece sim a homenagem. Eu tenho honra de ser teu colega, sendo professor também. Muita honra. Professor Mário Sérgio Cortella, por favor. Senhoras e senhores, no próximo bloco a gente volta do estúdio aqui ao lado com homenagem de toda uma cidade, toda a comunidade escolar de Prudente de Moraes ao professor Reginaldo. Não sai daqui, a gente já volta.